Olá amigos, começa agora mais um podcast Semana Tech. Eu sou o Rafael Cato e estão aqui comigo Lucas Agrela. E aí pessoal? Gustavo Guzmão. Fala moçada. E nas câmeras sempre ele, o homem Carlos Eduardo Silva. Tudo certo amigos? Tudo certo. Tudo bem Guzmão? Só alegria. O Guzmão, antes de começarmos aqui, estava querendo comprar pão de mel. É verdade. Por isso que atrasamos o começo do podcast. Uma moça que passa aqui toda quinta-feira, ela sempre passa no horário do podcast. Quinta-feira. Vamos começar com a notícia da semana no mundo da tecnologia, que não é o Windows 10, não é o Moto G, nem Moto X, nem Moto X, nenhum gadget, mas o Tudo Sobre Todos. Matéria que Lucas Agrela fez no site da Info, bombou, foi muito bem. A grande discussão da semana. Então os nossos dados estão por aí, públicos à venda na internet, e a justiça acaba de determinar a suspensão, um bloqueio desse site, então você não vai poder mais acessar esse site. Sim. Surpreendente, né? Que os nossos dados estejam também, à venda, sim? Esperado porque, se a gente for puxar pelo passado, tinha sempre alguém no centro de São Paulo vendendo aqueles CDzinhos com dados que seriam da Receita Federal, ou coisas do tipo. Agora, esses caras acharam uma maneira de maximizar os lucros deles, né? Porque eles estão vendendo não só um CD, eles estão vendendo cada informação sua por R$1, que era o preço na época que a gente publicou a matéria, e houve uma alteração. E em questão de menos de uma semana, eles trocaram os pagamentos que aconteciam por PayPal, por cartões de crédito, pelos bitcoins, que são mais complexos, mas estão por aí. Não são exatamente rastreáveis, enquanto o PayPal é. Enquanto o PayPal é. Mas né, cara, essa pirataria de software foi parar no torrent, por que a pirataria de dados não poderia parar na internet também? Não, e o que é curioso aí sobre... Curioso não, mas esperado de uma prática criminosa como essa, que é separar a sede que está ali nas ilhas Seychelles. Os servidores estão na Suécia, é isso? Isso. E tem mais uma outra partezinha o domínio... Não, o domínio é da Suécia. O domínio é da Suécia. O IP estava apontando para a França. Depois que a gente publicou a matéria, o pessoal do Tudo Sobre Todos deu uma maquiada ali nos dados do Ruiz, do site, e agora a gente não sabe mais para onde o IP está, de onde está vindo esse IP, esse endereço de IP que eles estavam usando, né? Isso, o domínio da Suécia, o endereço de IP. Aí você não sabe, apontando para você não sabe a autoridade de quem você tem que, recorrer. A justiça brasileira, eu vou pegar a informação aqui corretamente, o juiz vai entrar com um pedido na justiça da Suécia para bloquear esse site lá na Suécia. Sim, vai bloquear o servidor, né? A empresa vai continuar existindo, eles podem... Mas aí precisa ver se essa empresa realmente é com essa sede nas Ilhas Seychelles ou não. Olha, eu conversei com ele. É exatamente esse que é o ponto. Eu conversei com um dos responsáveis pelo Tudo Sobre Todos e ele fala português perfeitamente. Então, acredito que ele esteja aqui no Brasil, ou pelo menos seja brasileiro. E ele pode ser, sim, acionado judicialmente por causa desse site, já que é ilegal você vender dados de outras pessoas sem o consentimento delas, que é exatamente o que ele está fazendo. Sim. E desde junho ele está fazendo isso, pelo menos a fanpage dele está registrada, se não me engano, desde o dia 18 de junho desse ano. E a gente ninguém nem ficou sabendo direito, tivemos conhecimento agora. Por um leitor nosso. Pelo Facebook. Se vocês tiverem sugestão de pauta, descobrindo um site assim cabeludo, vocês podem encaminhar pra gente dessa forma. Aí, sim, por favor, manda mensagem no Facebook, manda mensagem pra gente mesmo. O juiz Magnus Augusto Costa, da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, que foi quem determinou a retirada do ar do Tudo Sobre Todos, escreve o seguinte, que o Tudo Sobre Todos viola a Constituição Federal, atingindo-lhe o núcleo do direito e garantias individuais, mais especificamente os direitos à intimidade e à vida privada. Sim. Numa discussão nos comentários, ficou um debate, e nos comentários da matéria e também na publicação no Facebook que a Info fez, se esses dados são dados que nós preenchemos em lojas, por exemplo, dos cadastros que fazemos online, com o cadastro quando você vai numa loja fazer uma compra, ou se são dados da Receita. E há uma preocupação que esses dados sejam da Receita, porque um leitor comentou que os filhos dele, com 7 anos de idade,
tem CPF, às vezes precisa fazer um passaporte, por exemplo. Eles estão na base do Tudo Sobre Todos. E os filhos dele, obviamente, nunca fizeram um crediário numa loja ou um cartão de crédito. Ou um BO na delegacia. Um boletim um de cadastro ocorrência. no ingresso rápido. Exatamente. Então, há uma chance realmente desses dados serem da Receita Federal, Sim. o que implicaria também disso ser um vazamento de alguém de dentro da Receita que saiu e tem um acesso ali. Ou de um ataque de hacker que ninguém contra ficou a base de sabendo. dados da Receita. Se for isso confirmado, isso é muito mais grave ainda do que uma pessoa que está apenas copilando ou comprando cadastros de pessoas, que essas lojas nós sabemos, e aí o Marco Civil veio na tentativa de bloquear isso, que circulam por aí. Os nossos dados estão sendo negociados o tempo todo. Né? Vocês acham que é o quê? Que eles conseguiram invadir um servidor? Olha, Que eles compraram de alguém que invadiu um servidor ou o quê? Olha, pelo que a ARPEN, que é a entidade que toma conta dos cartórios aqui no Brasil, eles disseram que os cartórios também seriam uma das fontes do Tudo Sobre Todos. Então, se você já assinou algum documento em cartório, preencheu seus dados, eles estariam lá. Só que cada cartório mantém um histórico dos dados das pessoas cadastradas naquele lugar. Quem tem uma base de dados unificada por conta de uma lei federal são os órgãos públicos. Então, as chances do vazamento ter acontecido a partir de órgãos públicos, eu acho que é enorme. Sim. Também encaro como uma possibilidade bem séria, assim. Só que é uma coisa que dificilmente vai vir à tona, né? Dificilmente um órgão público vai assumir, a gente foi atacado, os dados de 200 milhões de brasileiros vazaram. Porque envolve política, envolve preparo. Não, os próprios cartórios que abriu a sua matéria divulgaram uma nota repudiando. ARPEN, né? Eu vou aqui terminantemente. Repudiamos terminantemente o vazamento de dados pessoais dos cidadãos para órgãos privados. Os dados são sigilosos, privados dos cidadãos protegidos pela Constituição Federal, devendo ser preservados, sendo que a sua disponibilização para empresas privadas contraria os mais basilares princípios do Estado Democrático de Direito. Eu achei bonita essa frase. Mas aí eu acho que é a Receita. Sabe o que eu acho que é a Receita e não tem nada a ver com os cartórios? Porque qualquer pessoa que já foi em um cartório não tem nada mais pré-histórico. Sim. Claro que boa parte da base está digitalizada, mas aquilo é pré-histórico, aqui é papel, é carimbo. Será que eles estão conectados na internet? Não tem uma base organizada, assim, com poucas exceções, de registros antigos, né? E o CPF, que a busca possibilita, você não tira num cartório. Um CPF você, acho que tira no correio, você tira num órgão público, em São Paulo, no Poupa Tempo. Sim. Você não vai em um cartório fazer um registro como você faz um registro de nascimento. É uma base muito específica esse site, inclusive o endereço. Sim. Mas tem o fato também de que, se fosse da Receita, esses dados estariam atualizados todos os anos. Eu acredito que, né? E tinha uns dados lá de gente que faleceu há 10 anos que estavam lá ainda. Tem dados de pessoas... Vivo. Exatamente. E endereços de pessoas que mudaram 5 anos atrás já ainda não estavam atualizados. Então, e, por outro lado, tinha endereço de pessoas que mudaram há menos de 2 anos e o endereço já estava atualizado. Eu cheguei a procurar dados, acho que do meu pai ou da minha mãe, e não encontrei. O que me deixa com mais dúvidas da fonte desses dados aí. O Tudo Sobre Todos não chegou em Caieiras? Mas tinha os meus. Ah, tinha os seus. Então o seu argumento não é válido. Não. O Bill Ansler, Tudo Sobre Todos é da hora. Não encontrei os dados do meu pai, ele é do Exército. Acho que ele deve ser algum agente especial, tipo italiano. O Michael Batista me mandou um abraço. Abraço a ele, ao Batista. O Leonardo manda um oi. O Agmendes Mendes nos corrige aqui sobre a pronúncia do PayPal. Não é PayPal, é PayPal. Ok. Assim como Facebook. Facebook, WhatsApp. É WhatsApp. Twitter. E Twitter. A pronúncia mas minha é que aí eu falo fica como eu meio assim, nossa, Não, a pronúncia minha eu falo do jeito que eu quiser. Então. O Batista fala que os meus dados não estavam corretos quando eu procurei lá. Muita gente mudou de casa, etc. Então precisa ver essa coisa de atualização anual dos dados. No caso do nosso editor, o Marcos lá, ele estava com o endereço antigo dele ainda, que ele mudou de casa tem uns anos já e estava com o endereço antigo. Mas se você quiser atualizar, basta você comprar, porque para você cadastrar,
fazer o seu cadastro, você tem que dar todas as suas informações para o site e aí você pode comprar as informações dos outros. Aí complementa as informações lá que o pessoal não Isso. tinha de você. Exatamente. Mas é o seguinte, eu, por exemplo, fiz testes com 2 pessoas famosas. William Bonner, apareceu o endereço de William Bonner no Rio de Janeiro. Na Globo? Na Globo não, um condomínio fechado num bairro do Rio de Janeiro. Do lado da Globo. Perto da Globo, não tão longe da Globo. E Silvio Santos. O Silvio Santos não aparece nenhuma outra informação, mas mostra um raio no mapa perto da casa dele. A casa dele é famosa em São Paulo. Ele é dono de todo o quarteirão. É uma casa do Morumbi, na época quando ele tinha sido sequestrado. Sim. Em 2001, se não me 2001. engano. A casa dele ficou famosa no Brasil inteiro, então a casa dele já é meio manjada em São Paulo, onde é que a casa do Silvio Santos fica. E o mapa mostra ali mais ou menos onde é que é. Ou seja, não acho que o Silvio Santos se cadastrou naquele site para pegar informação de alguém. Não. A informação tem que vir de algum outro lugar, Sim, de alguma sim. outra base. Sim. E também não acho que o Silvio Santos faça crediário em loja. Não sei exatamente. Só pode vir da Receita. Assim, eu estou aqui arriscando uma coisa que eu não tenho certeza. Não, A Receita é só vai brigar especulação. comigo, provavelmente, mas Vai para ser ter uma pessoas intimação, tão crianças, famosos e o Guzmão que chegou em Caieiras o que negócio. chegou em Caieiras, Eu sou meio termo, né? tem que ser alguma coisa que unifique todos nós, que é bem provável seja a Receita Federal. Sim, faz sentido. Até a Dilma Rousseff também tá nesse site. Tá Você como consegue Dilma achar. Vana Rousseff. A tá Dilma vendo? Vana Rousseff Dilma tá? Vana Que eu vi Rousseff. gente reclamando lá que não tinha a Dilma, mas tinha o Temer. Tem a Dilma sim. Tem a Dilma, pesquisa o nome dela inteiro, depois você joga no site e você acha ela. Sim. Obviamente, Silvio Santos, não procuramos pelo nome Silvio Santos. Tem o outro Bravanel, nome, né? Bravanel. É a Bravanel. Eu já ia perguntar qual que era o nome completo. Certo, amigos, sobre tudo, sobre todos. Acho Certíssimo. que a notícia é uma boa notícia, então a justiça bloqueando o site. Iniciando o bloqueio, Iniciando né? o bloqueio, eles falam que se você entrar agora vai estar o acesso disponível, mas com a questão tecnológica, servidores, IPs, etc., vai demorar um pouco até bloquear e espero que... Em menos de uma semana isso já tenha saído do ar, tomara. mas ainda não adianta também bloquear e não descobrir quem foi ou quem vaza as Sim. informações. É preciso uma investigação completa, porque Exato. Tem que tampar o depois buraco. renasce. Alguém comentou Porque aqui... não é nem o primeiro site, né, que criaram. Não é o Só esse primeiro, ano, exatamente. Já esse teve ano o Nomes teve Brasil. outro. Foi esse ano ainda. Foi esse ano ainda. Nomes Brasil que rolou. O Mauro aqui, fiz um teste com meus dados e o CEP era de 10 anos atrás. Aí. É difícil de saber de onde é que vem todos esses dados, porque você tem que colocar seus dados em tantos lugares, senão você não faz nada na internet, que fica complicado. O Frank Logan, esse site deve ser alimentado por interação com a net, preenchimento de cadastro para site, compras, cursos, concursos. Pode ser, mas é a Pode ser coisa que- das crianças com CPF. Mas eles também podem ter várias fontes também, na real. Eles né? Pode podem ter combinar várias fontes. Sim. Pode combinar Pra fontes. combinar pra bater informação, né? Fazer uma triangulação ali pra tentar descobrir a informação correta. Sim. Só, o que dá pra falar é que esse cara soube se esconder bem na internet. A gente tentou de todas as formas encontrar e nada. O cara realmente é do meio, ele que você não é deve hacker, trabalhar né, com cara? TI. O Luizão e o Luizão não conseguiu achar ele também. O Laércio, procurei nomes fakes que eu uso e não achei lá. Ah, eu acho que é porque você não dá esse nome por aí, né? Porque eu acho que seu nome fake não tem CPF, né? É. Porque daí se tivesse nome fake CPF e você tivesse 2 CPF seria crime. É. Seria o melhor fake da história. Um fake muito bem feito, mas Sim. ilegal. Certo, agora vamos falar de coisa boa. Não é TechPix. E não é mas TechPix, e não é Top Term. Não. Pô, Top Term é bom, o Luizão gosta. O Guzmão que gosta de alimentos, de maneira geral. Lançamento do Windows 10 ontem. Windows Fomos 10. na festa do Windows 10 ontem em São Eles Paulo. dois, não eu. Alguém tem que trabalhar. Eu fiquei esperando eles Aconteceu chegarem. Primeiro uma apresentação para jornalistas, nada muito diferente do que nós já sabíamos ou já tínhamos visto. E aí depois uma festa ali para fãs, parceiros, não vi muito jornalistas. fã por lá, né? Vimos fãs. O Tinha Lucas está falando que não vimos, mas vimos verdade, gente tinha abraçada no logo. Tinha gente do tirando Windows, foto tirando com o logo selfies. do Windows, é verdade, é O verdade. logo do Windows, sim. É Que- sério. Não sei se alguém que nos vê agora Estava também lá. estava lá ou faria uma selfie também ao lado Com o do logotipo logo do Windows. Mas, galera, você gostou? Você tem gostado do Windows 10? O que mais te chamou a atenção do lançamento de ontem? No lançamento de ontem, eu acho que não muita coisa. Eu gostei do ambiente no geral, mas a apresentação que foi conduzida pelo Gustavo Leng, que é o diretor do Windows aqui no Brasil, foi muito bem feita. A comida Só tava que boa? não teve novidades, não teve... A comida tava boa. Pergunta do cara.
Você não pensa em outra coisa? Ah, você tá avaliando a apresentação. Não, mas vamos seguir na seriedade. Na seriedade. Então, a apresentação que foi conduzida pelo Gustavo Leng foi muito boa, mas não apresentou nenhuma novidade, assim, nada muito... Nossa, que diferente, a gente não viu isso ainda, porque a gente já tinha testado as versões beta do Windows 10, nada de grande relevância mudou. A gente viu um dos primeiros aplicativos adaptados para o Windows 10, que foi o do Cartola, e o da Exame.com também está em fase de teste, já deve estar, já está disponível para download. Já está disponível, acho que sim. Já está disponível para download. E o que mais acho que chamou atenção é que a Cortana vai chegar em português até o final do ano para a fase de testes e deve ser liberada no ano que vem. Durante a apresentação ficou bem claro que ainda falta ela melhorar um pouquinho a compreensão de algumas pronúncias variadas, porque na hora da demonstração o Gustavo falou, como que era? Remind me to leave at 11, que é me lembre de sair às 11. E aí ela entendeu, remember me to leave, de viver. Isso, de viver. De viver às 11. Ele trocou o livre de sair com o livre de viver. Aí ele consegue argumentar que obviamente a pronúncia dele não é das melhores, etc. Vamos testar isso em português. Claro que é um avanço tremendo. O Windows 8.1 me parece um grande erro na história da... Não, o 8. O 8.1 é um erro um pouco menor. O 8.1 é correção. Tá, tudo bem. O 8 é um grande erro, mas eles argumentam, como de fato que as coisas boas do 8 estão incorporadas no Windows 10. Que é uma coisa que o Léo destacou no review dele. Né? Exatamente o que eu ia dizer. A parte técnica do Windows 8 era muito bem feita. Assim, a cobertura dele, o front-end, assim, não era tão bem elaborado. Né? Mas a parte de baixo, assim, o motor do Windows 8 era muito bem feito e preservaram isso no Windows 10 e pegaram uma interface legal, que é a melhor parte do Windows 7, a interface, que a pessoa se adaptou muito bem, e colocaram algumas reformulações no Windows 10. Né? Então, em termos simples, o Windows 10 é o resultado da soma do Windows 7 com o Windows 8.1. Exato. E volta do menu iniciar, e dentro do menu iniciar você tem as caixinhas, os quadradinhos do Windows 8, Sim. 8 e 8.1. As live tiles. As interfaces Modern. Então você tem, você pode customizar o que você na verdade quer colocar ali, mas você tem basicamente notícias, previsão do tempo, informações como o trânsito. O ícone do Xbox que está estático aqui, pelo que eu estou vendo. E o Xbox, era esse o outro ponto, foi uma grande estrela ontem na apresentação. Sim. Que é a aposta de que como você consegue espelhar, usar o teu computador para jogar. Na verdade, o Xbox roda o jogo. Sim. E você usa... E ele transmite via Wi-Fi Direct para outra tela. Então, no caso, para um computador. Um computador com Windows 10. Você conecta um controle de Xbox no seu computador com Windows 10 e consegue jogar e liberar a TV da sala, por exemplo. É mais ou menos o que a Sony já fez, né, Guzmão? Sim, de certa forma, sim. A Sony tem um recurso no PlayStation 4 para você fazer streaming de smartphones, né? Você joga no smartphone A Nintendo faz no Wii U também, só que em vez de você transmitir para o computador, você transmite para o controle. Então a Nintendo foi vanguardista nisso? Mais ou menos, né? Porque só transmite pro mesmo console, né? Só que ele tá num controle separado, daí você pode liberar a TV e ficar jogando só no controle do Wii U. O da Microsoft é um pouco melhor. Só um pouquinho. Um pouco melhor, assim, mas... as três aí fazem algo similar. Sim, mas embora acho que... a Nintendo fique um pouco abaixo nesse quesito. Enfim. Sim, mas é uma forma de até preparar o terreno para plataformas de games online, né? Como a... Sim. Eu enxergo até como uma forma de preparar o terreno para a morte do console de vez. Assim, sim, justamente. Não tem porque você ter um hardware se você puder terceirizar o processamento do seu jogo sem um lag, né? Esse é o grande problema. Que é outra coisa que surgiu essa semana lá, que o Lucas, nosso menino de games, fez essa semana, quase uma extensãozinha lá que você consegue fazer o streaming de um jogo de PC para um notebook. Você transmite roda no servidor e transmite para o notebook com baixa latência e tudo mais. É o que a Microsoft deve fazer com o Xbox 360, com o Xbox One e o Windows. A Sony faz com o Play 4. E por aí vai, um caminho rumo ao fim dos consoles de vez. Para trocar por um servidor
ou reprodução remota e por aí vai. E talvez por isso que seja tão importante essa integração do Windows 10 e do Xbox. Exatamente. Só quero retomar aqui com algumas perguntas que estão chegando sobre o Windows 10. Vou pegar as pessoas exatamente. Leonardo Saldanha, o Windows Piratas atualizarão ou não? Não. E aí, junto com uma outra pergunta aqui, do Pedro Martins, só é possível instalar o Windows 10 por um CD ou um pendrive? Ambos estão errados. Vai ter um pendrive, na verdade. Mas no momento download. É download. Não, mas tem um ISO download. disponível no site da Microsoft. Tem uma ISO disponível? Sim, Então você daí pode consegue colocar no atualizar CD. por lá. E o Windows Pirata, pelo que eu avaliei, É só se for insider, né? Você consegue atualizar, só que daí ele vai pedir uma licença. Aí você tem que a comprar. licença do Windows. E como como o Windows Eu Pirata não você não tenho vai ter a licença, você vai precisar craquear o negócio para fazer funcionar, você vai conseguir usar por no máximo um mês e aí ele vai ficar aquele Windows capado com esse Windows não original ali no cantinho, a tela preta no fundo. E vai parar de receber atualização de software, Exatamente. vai ficar vulnerável a ataques, então é meio Exatamente. complicado. É importante lembrar que é uma coisa que eles têm reforçado, que desde ontem a atualização está disponível. E estará disponível gratuitamente até Durante 29 de julho de 2016. Sim. Então, em qualquer momento dentro desse ano, os usuários do Windows 7, Windows 8 e 8.1 podem baixar gratuitamente. Uma vez baixado o Windows 10 nessa máquina, você terá o Windows para todo sempre. A Microsoft não fará mais lançamentos, não terá o Windows 11. O Windows 10 será continuamente atualizado. Dizem, né? Ele passa a ser um serviço. Vamos ver. Ele passa a ser um Ele serviço. passa a ser um serviço. Então você terá, pode até mudar de nome quando tiver uma grande revolução, mas na verdade você não vai ter que pagar. Você pode continuar usando a mesma máquina por 5 anos e receber as atualizações de Windows gratuitamente. Agora, ninguém garante que o seu computador vai aguentar rodar o sistema Windows durante 5 anos. Não, mas isso me parece claro. Durante 5 anos aguenta tranquilo, eu quero ver daqui 20. Cara, as pessoas do XP estão usando já há um bom tempo. Já faz tempo, é verdade. Sim. Mas Vamos ver mas quanto o tempo XP, elas aguentam. Mas o XP não recebe atualizações grandes como a Microsoft pretende fazer com o Windows 10, né? Sim. Eles vão dar uma atualização meio que a própria atualização do Lumia para aquele Lumia Denim era pesada, nem todos os smartphones receberam. Sim. Aí pode ser que soltem um Windows 10 Denim ali os computadores não aguentem também. Sim, mas eu mencionei essa questão de o computador da gente não saber se o computador vai aguentar, porque é a lógica que a Apple usa com os sistemas dela, né? Obsolescência programada. Obsolescência programada da Apple, apesar de ter um prazo bem estendido, né? Sim, notebooks de 2008 receberam a última versão do SX. Eles vão perder suporte em algum momento. E conforme o tempo passa, o seu MacBook, o seu Mac Pro, o seu Mac vai ficando mais lento porque o sistema é mais pesado. Cada atualização de sistema vem com mais recursos, então você vai ter um sistema mais pesado, vai precisar de mais potência de processamento para lidar com ele. Parte da promessa deles é o seguinte, que na atualização, você tem um usuário de um Windows 7, você já deve ter recebido nas semanas anteriores um pedido de reserva. A Microsoft, nessa base de downloads, ela vai analisar o seu computador e ver se o seu computador está apto a receber o novo Windows. Sim. Se ele analisar e falar assim, sua máquina não aguenta, você ainda mesmo assim você poderá atualizar. Mas é por conta e risco, né? Mas é por conta e risco. Tem alguns comentários aqui, uma pessoa, deixa eu pegar o nome certo, falou que não funcionou as portas USB depois que ele atualizou. Isso é um problema ainda de drivers, né? É um problema de early adopters. É o Alexandre Ribeiro. Meus caras, só para registrar, minhas portas USB pararam de funcionar com a atualização do Windows 10. Daniel Lopes, o Windows 10 é mais fluido do que o Windows 8. Definitivamente. José do Prado Pinheiro Soares, o pirata eu não consigo atualizar. Ele escreveu em caixa alta, me parece estar revoltado. Aquela notícia de que aplicativos Android poderiam funcionar no Windows 10 é verídica? Guilherme Camargo. Não é bem o aplicativo Android, é uma versão do código Java para um código compatível com Windows 10, assim, com Windows, né? Não uma conversão de código, mas uma adaptação do código lá para ele fazer... É uma boa notícia para desenvolvedor de aplicativo, não para o usuário final. Exatamente, não é que você vai conseguir rodar seu Gmail do Android no seu Windows 10. É que o Google pode pegar o código do Gmail, adaptar e compilar novamente para tornar Adaptar sem muito trabalho. Exato. Na verdade é a lógica. O que a Microsoft quer não é que você desenvolva para Android e depois converta para o Windows, mas que você
programe primeiro para o Windows e a partir daí fica facilmente... Você Ela está fazendo todos os caminhos. Sim, dá para fazer os dois. Não, sim, mas o que ela está vendendo, na verdade, não é, vai lá programa em iOS e depois converte para gente. Ela realmente quer que você faça primeiro para ela e atrair desenvolvedores, né? É que a gente interpreta assim, né? Que você pode pegar o código do aplicativo Android existente e transformar. Não, mas o Visual Studio está com uma série de sim, inovações dessas. Tá bem legal mesmo. Então você consegue fazer com relativa tranquilidade o port do código e aí você precisa adaptar telas e corrigir bugs, claramente. Sim. O que você falou, Cato, de quando você instala, ele analisa seu hardware para ver se ele aguenta o sistema. Ele também faz isso para identificar o tipo de processador para ajustar o tamanho do download. Uma coisa que eu escrevi no review dele também, né? A parte da compressão, ele consegue comprimir a instalação do sistema de uma forma que fica mais fácil que forma que ele ocupa menos espaço num sistema 64 bits e num 32 bits. E no 64 ele ocupa um pouco mais. Exato, daí tem um download a gente está baixando tem um download de 2.8 GB, tem gente está tendo um download de 5.8, isso por causa do sistema. Ele analisa o espaço que você tem em disco para ver o download mais adequado para você. Daí pode ser que um download menor, o tempo de instalação seja maior, né? Porque tem que descomprimir tudo. Mas é uma iniciativa bacana também. O João Dias, qual a opinião de vocês sobre o Windows 10 versus Android versus iOS? Eu acho que a comparação ainda é injusta porque a gente não tem o Windows, não está no celular. Podemos comparar com o macOS. Sim, o Windows 10 no celular só lá para o fim do ano. Muitos dos recursos que estão aqui no Windows 10 já estão... No OS X faz um tempo. Faz tempo. E tem alguns recursos também que foram importados lá do Linux também. Sim. Porque essa questão de ter múltiplos desktops não é iniciativa da Apple. Acho que no final dos anos 90, se não me engano, já tinha versões de Linux com isso. Então dá para dizer claramente que a Microsoft também foi buscar no software livre algumas iniciativas para ela colocar no Windows 10. Acho que está certíssimo. O Daniel Lopes, o Windows Phone vai ter total integração com o Windows 10? Vai ser o Windows 10. É o Windows 10, é a mesma coisa. Muda o tamanho de tela só. Vai depender também do aparelho, né? Os aparelhos mais antigos vão ter alguns recursos a menos. Aí acho que o recurso Continuity, né, para você transforma o seu celular num computador, assim, quando você conecta, não vai funcionar nos aparelhos mais antigos, tipo acho que no Lumia 730 ou no 520 não vai funcionar. Especialmente nos celulares com 512 tipo mega 520. de RAM. Como o 520. Eles não vão ter muitos recursos. Exato, até porque o 512 de memória RAM é bem pouco. Você não conseguiria fazer muita coisa com isso. O Fábio fala aqui que ele foi tentar usar a calculadora e não funcionou. Está perguntando se alguém teve um bug parecido. Não, a gente outras pessoas falando que está rodando sem problemas. Só uma última pergunta sobre o Windows para a gente fechar a sessão e falar finalmente sobre Moto G e Moto X, que muitas pessoas estão uma surpresa, cara. Esperando. Não, é o título do vídeo. Verdade. Perguntando aqui sobre ciclos de atualização. Eles não falaram sobre ciclos de atualização. Disseram que nada muda. Nada muda. Nada muda. Tem a Patch Tuesday, tem tudo lá funcionando. Tem esse Patch Tuesday e eles vão lançar atualizações um pouco maiores com mais frequência. E vão ser automáticas. Sim. Você não vai conseguir desabilitar essas versões só na versão Professional. Naquelas Enterprise. Você pode optar por fazer uma long-term support, igual os Ubuntus. Sim. Dura um pouco mais a versão, assim, para você não ter que atualizar sempre, porque em empresa não tem nem como se atualizar todos os computadores da empresa todo mês, toda semana. Certo, vamos então falar finalmente de Moto G e Moto X. Moto G e Moto X. Antes de falar sobre Moto G e Moto X, só quero um comentário aqui acho que foi do Bill. Grande Bill. Para você, Guzmão, perguntando se o seu celular é novo. Porque você está limpando a tela com uma frequência muito alta durante o podcast. Na verdade, está incomodando quem está Na verdade é que a tela está bem suja, eu estava tentando deixar. E como ele está de blusa hoje, e a blusa dele é de moletom, então acho que é por isso que é fácil de limpar, né? Exato, não, mas é que a tela estava meio suja, porque eu estava apertando e ficou umas marcas de dedo, e estava bem ruim. Mas o celular tem 2 aninhos. Tá certo. Sobre então o Moto G e Moto X, você foi ao lançamento. Fui ao lançamento. Muita gente, o presidente Rick Osterloh estava lá. Aqui. O que ele te contou sobre o Moto G e o sucesso? O Moto G e o sucesso. Sucesso. Bom, ele contou muitas coisas, mas acho que uma das coisas mais interessantes perguntei para ele o que tinha feito
o Moto G um grande sucesso e se ele estava vendendo muito bem aqui no Brasil. Como a gente não tem números de mercado abertos, a gente acaba tendo que levar em consideração a declaração das empresas. Eles disseram que o Moto G foi um dos smartphones mais vendidos nos últimos 12 meses. Disseram que a segunda geração do Moto G vendeu 2 vezes mais do que a primeira, que foi lançada lá em 2013. Que me deixa surpreso. O que é realmente incrível. O Moto G é o smartphone mais vendido da história da Motorola. Ele não só se dá bem aqui no Brasil, mas como também se dá muito bem na Índia, se dá muito bem nos Estados Unidos, em toda a Europa, em todos os lugares que eles lançam, eles dizem que o Moto G é um sucesso de vendas. E eles apostam que as coisas que tornam o Moto G uma coisa muito vendida são o software atualizado e puro, né? Porque eles sempre lançam com a versão mais recente do Android e não colocam grandes modificações, eles colocam só 3 ou 4 aplicativos, né, Guzmão? Sim, e atualizado naquelas, né? Porque demora pra caramba pra sair a atualização. Ainda demoraram uns bons meses pra Demoraram uns soltar. bons meses. Especialmente na versão 2013, do G e do X. Do G e do X. Do X especialmente. Sim, eles gostam de ressaltar o design do produto, que tem a traseira curva, que acaba sendo ergonômica, porque ela se encaixa direitinho na sua mão. Remarkable design. Remarkable. Eles falaram seamless design e eu comecei a pensar na Apple na hora. É um aparelho que tem uma configuração de hardware razoável para lidar com tudo que você faz no smartphone no dia a dia, exceto lidar com games muito pesados, que né, o aparelho não foi feito para isso. O preço certo, né, eles não trazem um aparelho com um preço muito alto e dessa vez não dá exatamente para dizer isso, né, porque ele está custando quase a mesma coisa que um smartphone como o Xperia M4. Não, o M4 não, o M3, o M2 Aqua, que custava R$1.000 aqui no Brasil. O M4 Aqua tá 1.500. O M4 Aqua é 1.500. O Moto G de terceira geração, ele tem muitas mudanças e tem muitas coisas para falar aqui. Primeira coisa, ele agora usa um Snapdragon 410, que também está presente no Moto E, também roda a 1,2 GHz, é um quad-core. Ele tem versões com 1 e 2 GB de memória RAM, que isso é uma novidade, ter 2 GB de memória RAM, isso não tinha acontecido na história do Moto G. E ele tem a possibilidade de personalização no Moto Maker, que é uma área no site da Motorola que permite que você monte seu celular como você quiser. Então o design ganhou um grande destaque agora. Esse me parece ter sido o grande lançamento. Sim. Né? Sim. É um negócio muito pedido, né? Logo que saiu o Moto X, o pessoal ficou... O Moto X do ano passado, especificamente, né? O pessoal ficou muito incomodado que não tinha o Moto Maker ainda. Sim. O primeiro Moto X não tinha, mas o pessoal levou até aqui na boa, porque o aparelho saiu com um preço legal e... Sim, todo mundo ficou feliz com os R$1.500 dele. Exato. E daí saiu o Moto X2 pelo mesmo preço, só que a galera ficou incomodada porque o preço já não era mais novidade, né? E não tinha o Moto Maker que tinha lá fora. Sim, exatamente. O aparelho. Agora, por que o Moto Maker demorou tanto para chegar? Também perguntei isso, mas eu perguntei isso para o Steve Sinclair, que é o gerente de produtos mundial da Motorola. E ele me disse que, em vez de fazer como eles fazem nos outros países, que é personalizar o aparelho na China, daí mandar para o país que a pessoa eu montei aqui no site, eu estou aqui nos Estados Unidos, aí vem um negócio lá da China, aí chega e aí eu monto o celular e mando para casa da pessoa. Eles quiseram fazer montagem aqui no Brasil, eles vão fazer na fábrica deles de Jaguariúna e isso vai dar muito mais agilidade para a empresa e acredito que tenha sido uma decisão justamente pelo tamanho do Brasil e tamanho de público que a empresa tem aqui, né? O Moto G vende muito ainda. Sim. A primeira geração vendeu muito bem, a segunda também, e eles estão, acho que, com expectativas altas para isso, até porque eles também agora aumentaram o preço, né? Agora eles podem ter antes de você, eu vou juntar 2 perguntas aqui. Curiosamente, são de 2 Filipes, o Felipe M e o Felipe Diogo. O Felipe M, o que acharam da nova faixa de preço dos novos Moto G? E o Felipe Diogo, vocês têm ideia de quanto será o preço do Moto X Style? Ideia a gente pode até ter, mas dados não. Eu particularmente chuto R$2.000, porque o Moto X Play, que é uma versão com 2 GB de RAM e uma bateria maior de 3.600 mAh e um Snapdragon, nossa, me fugiu, 615, que é octa-core. Sim.
ele vai chegar por 1.500, que é o mesmo preço do Moto X original e do Moto X2 também. Octa-core com 4 núcleos mais fortes, 4 núcleos mais fracos para gestão de aplicativos. Gestão de aplicativos e de energia, Sim. que é o mais importante. Eu acho que o grande apelo do Moto X Play é justamente esse. Bateria. Agora, voltando para falar do Moto G, o Moto G ele passou a ser agora um smartphone que não é só um intermediário. Ele está brigando pelo posto de topo dos intermediários. Ele entra na luta contra aparelhos mais caros mesmo, como o M4 Aqua, que não consegue ser exatamente um concorrente do Moto X, porque ainda falta alguns recursos que o Moto X Play vai trazer. E só para dar uma situada aqui, o Moto G já está disponível aqui no Brasil e o Moto X Play vai chegar em agosto. Sim. E o Moto X Style, que tem 3 GB de RAM e o Snapdragon 808, que é Hexa-Core, ele vai estar a partir de setembro sem preço definido por enquanto. Isso responde uma série de perguntas sobre a Xiaomi e o Redmi 2. Que é melhor eu comprar esse ou comprar o outro? É algo que você já escreveu na nota, que se distancia completamente. Se distancia completamente. Agora, o concorrente do Redmi 2 de verdade é o Moto E. Então, entre o Moto E e o Redmi 2, o Redmi 2 leva uma vantagem fenomenal no quesito câmera. O software dele tem alguns recursos que você não vai encontrar no Android puro. Então, aí também, aqui a parte do software é uma parte muito importante que se distancia os seus públicos. Se você gosta do Android puro, vai no Moto E. Se você gosta de uma personalização de interface com vários recursos, vai no Redmi 2. Agora, outro ponto que é extremamente importante de se considerar é a duração da bateria. E a Xiaomi, mais uma vez, leva a isso. A Xiaomi, nos testes do Infolab, o Redmi 2 conseguiu aguentar por 9 horas e 9 minutos o teste de bateria, que a gente faz um teste de uso intenso com Wi-Fi, Bluetooth ativo, rodando um vídeo em HD com Wi-Fi, Bluetooth ativos, brilho de tela no máximo, tudo rodando ao mesmo tempo, enquanto que o Moto E não conseguiu passar das 7 horas. Então, bateria é uma coisa que pesa bastante em favor do Redmi 2. Agora, nessa faixa de preço de menos de R$1.000, até os R$700, o Redmi 2 acaba batendo toda a concorrência porque ele tem o Snapdragon 410, que é o mesmo processador que está no Moto G novo. A diferença, o Zenfone também acaba perdendo para ele nesses quesitos que a gente estava falando, que são performance e bateria, e aí tem a questão da interface também, que é personalizada, e aí vai de gosto. Você tem que mexer na interface da ASUS, olhar, ver se você gosta, e mexer na MIUI e ver se você gosta também. O Gilberto Furtado, o Moto G veio com uma câmera decente, ele pergunta, pois a Motorola tem um histórico de ótimo celular, mas câmera ruim. A minha máxima aqui na redação era dizer que a Motorola não sabe fazer câmeras. Sim. Pelo que eu vi, no evento que foi nessa última terça-feira, parece que eles aprenderam. O Moto X está com uma câmera bem decente, mas o Moto G está com uma câmera ok. O Moto G tem o mesmo sensor que foi usado no Nexus 6, que foi fabricado pela Motorola e lançado só nos Estados Unidos. Que por acaso, né? Foi bem criticada. Foi bem criticada. Ser mais ou menos. Porque a Motorola não sabe fazer câmeras. Mas a câmera do Moto G está bem melhor, especialmente a frontal, que passou de 2 megapixels para 5 megapixels e captura uma quantidade razoável de informação de luz, então você consegue tirar uma selfie com uma qualidade bem decente e, assim, o que dá para dizer com certeza é que está melhor, não que é a melhor. Agora, falando dos Moto X, que os dois têm o mesmo conjunto de câmeras, com uma pequena diferença que eu já menciono, eles são muito decentes, bem melhores do que a câmera do Moto Max que a gente viu no lançamento do ano passado. Estão colocando como uma das 3 melhores câmeras disponíveis no mercado. Exatamente. A Motorola está dizendo isso. A Motorola está dizendo. Ou não. Está dizendo. Só que claramente as outras duas são a do S6 e do iPhone 6 Plus, que tem estabilização ótica, enquanto o 6 não tem. Esse aparelho... aliás, o Moto G de terceira geração também não tem estabilização ótica, enquanto os Moto X, o Style vai ter. Agora, o conjunto de câmeras do Moto X é um sensor de 21 megapixels e na frontal 5 megapixels também. A diferença entre o Style e o Play, a câmera frontal tem flash, então você vai conseguir tirar selfies no escuro e tudo mais.
E outra coisa que é bem bacana que o Moto X ganhou, que era uma coisa que você já via no Moto Max, é na câmera principal, flash LED duplo, para melhorar o balanço de as cores, a tonalidade de cor mesmo, fidelidade de cores das fotos, que é um grande problema que a gente viu no primeiro Moto G, viu no Moto E de primeira geração, viu no novo Moto G, viu no Moto X. Então acho que eles perceberam que estava na hora de mudar isso. E até foi uma das coisas que o próprio Steve Sinclair disse, que um fator limitante para a compra era justamente esse aparelho tem uma boa câmera? E a resposta sempre era, do Asus é melhor, da Redmi 2 é melhor. Então, agora eles investiram nas fraquezas do Moto G e do Moto X para tentar conquistar o público. Mais uma coisa que a Motorola tentou fazer para conquistar público com o Moto X especificamente foi trazer o suporte para cartão microSD, que era uma coisa que a gente não tinha visto, a gente só tinha visto nos outros smartphones da marca, no caso, o Moto G e o Moto E. O Moto Max não tem, porém ele nem precisava também muito por aqui, porque a versão que chegou tinha 64 GB de memória interna. O Moto X faz uma falta, não tem um cartão, eu sinto muito a falta. Só quero encerrar com comentários que chegaram aqui, que vou agrupar numa pergunta só, que é se o preço de R$900, se vai cair ou não, me parece que minha resposta é que sempre cai, são preços. Sim. Mas vai cair, mas a pergunta, mas no Motomaker acho que não. Mas a pergunta é a seguinte: se o Moto G de segunda geração não é a melhor relação custo-benefício da história da Motorola, porque me parece que os comentários que chegaram aqui, que com R$900, com mais 100, 150, você já começa a entrar numa outra faixa. Sim. Que você compra outra coisa. É o que eu ia questionar aqui também, né? Porque ele custa o dobro do preço de um Redmi 2. Ele tem o mesmo processador, tem 1 GB de RAM a mais. É 1 GB mesmo ou são 512? Não, para ter 2 GB ele pula para os R$1.000. Então, com 2 GB de RAM, vai ter o quê? Só 1 GB de RAM a mais, o mesmo processador, uma tela um pouco maior. E é isso. É isso. Isso justifica R$500 a mais? E a marca, tem a valorização da marca também. Cara, eles estão apostando muito forte no nome que o Moto G fez nos últimos 2 anos. Cara, eu acho que a galera deve ter muita gente que gosta do Moto G, mas eu acho que tem muita gente que também tá pouco se lixando pra marca Motorola, pra marca Moto G e vai pular pro Mas aí talvez Redmi. Uma outra pergunta aqui, não será o Moto E novo? É uma evolução ao que ele era, aí ele vai brigar com esses de 500 a questão e 600. Se a Motorola investe muito no Moto E, refaz a faixa, se a Motorola agora investe muito no Moto E, por que lançaram um Moto G de R$1.000? E por que lançaram o Moto E sem flash na câmera principal? Se vão lançar um Moto E novo ali com um processador com 410 que seja, ou sei lá, vai que sai um 415, se eles não for um processador 415 que seria melhor do que 410 e com 1 GB de RAM, pela mesma faixa de preço, por que eles lançaram um Moto G com 1 GB a mais e... O João Dias faz um comentário que ele está correto, o dólar também subiu. O dólar subiu. Sim, e aí isso vai influenciar nos preços. Isso faz todo sentido, porque pelo que eles estavam falando lá, o Moto X foi o que mais sofreu com a história do dólar, porque o Moto G teve um aumento de preço, enquanto o Moto X não. Então... foi uma ordem que veio direto dos Estados Unidos, da sede da Motorola e da Lenovo, na China também, que foi, mantenham o preço de R$1.500, porque esse aparelho vende bem. Sim. Então, eles estão operando, talvez, até lucrando menos do que eles esperariam nesse momento, mas é uma coisa também de oferecer um smartphone que, nessa faixa de preço, ainda não tem igual. Exato. Você só acha smartphones com uma configuração de hardware decente por R$1.500 que reúnam todas as características que ele tem, se ele for um aparelho com um hardware mais antigo, um Xperia Z2, que já é do ano passado, uma coisa mais antiga se encontra nesse preço hoje em dia. Que dificilmente vai ser atualizado para o Android M. Exatamente. Mas a outra questão que eu também fiquei na cabeça é... Nossa, eu esqueci agora. Meu Deus, a cabeça dele realmente não está muito... Eu tô lembrando. Ele vai lembrar na semana que vem. Só na semana que vem. Porque a gente precisa encerrar, o Cadu está aqui do outro lado do vidro. Eu tô até triste que deu mais de 40 minutos no podcast. Pedindo para encerrar. Haverá muitos comentários sobre Moto G, Moto X. Lá X. fora a Motorola está sendo muito elogiada por causa do Moto G, porque manteve uma faixa de preço legal.
Lá E fora. aqui não. está sendo criticada porque subiu para 900 Tudo reais. bem, mas é o dólar. Então Sim, a sim. resposta é o Então, dólar. tanto que lá fora a Motorola continua sendo endeusada. Aqui no Brasil que ela perdeu mais depois do dólar. É o dólar. Exato. Nós temos que acabar que o Cadu está ali desesperado do outro lado do vidro. Voltamos na semana que vem, quinta-feira, às 4 horas. Quinta-feira, às Aqui somos os 4 melhores horas. temas de tecnologia, certo, amigos? Tchau. Até mais.